Ei, meus amores, mais uma quarta nefrológica e hoje a conversa vai ser para vocês pedreiras e pedreiros cheios de pedras, cheios de cálculos renais. E hoje conversaremos em específico sobre os cálculos de cálcio, tá? Muito tempo que eu não venho aqui conversar com vocês sobre esse tema, né, de pedras nos rins e que tem uma prevalência, acomete aí um bocado de vocês. Então, bora lá comigo. Os cálculos feitos de cálcio, eles acometem aí pelo menos 70% daquelas pessoas que têm cálculo nos rins. Então, se você não sabe qual o seu tipo de cálculo renal, eu poderia chutar aí que seria de cálcio, tá? E quem que são aqueles pacientes que têm predisposição a ter esse tipo de cálculo renal? Então, são os seguintes fatores. Ter um baixo volume urinário, em outras palavras, fazer pouco xixi, excretar na urina uma quantidade de cálcio acima do normal, ou excretar na urina, eliminar na urina uma quantidade de oxalato acima do normal, ou ainda eliminar na urina uma quantidade de citrato menor do que a esperada. Nessa investigação do cálculo, nós fazemos o famoso estudo metabólico. E dentre os exames incluídos nesse estudo metabólico, está sim a coleta do exame de urina de 24 horas. Neste exame de urina de 24 horas, nós avaliamos aí nas primeiras dosagens, pelo menos aí uns 10 a 11 elementos no seu exame de urina de 24 horas. E como são muitos elementos, por vezes é necessária mais do que uma amostra. Às vezes você precisa coletar 2 amostras, ou seja, vão aí pelo menos 2 dias de coleta de exame de urina de 24 horas. Que a gente sabe sim que é chato, a gente reconhece, mas é necessário para elucidar todo o caso. E em se falando sobre os cálculos de cálcio, o patamar aí de um cálcio normal é de até 250 miligramas por dia em mulheres e de 300 miligramas por dia em homens. Outro patamar utilizado é a referência de 4 miligramas por quilo. Então, uma pessoa aí de 60 quilos, o normal é ter... O normal é ter até 240 miligramas por quilo para essa pessoa de 60 quilos. Acima desses valores, que é aqui eu comentei, isso já está fugindo do normal e acaba favorecendo a ocorrência desses cálculos. E o parâmetro por oxalato é até 45 miligramas numa urina de 24 horas. Pra vocês entenderem aqui o que tá rolando, deixa eu ver, não sei se eu sei virar a câmera. Tô aprendendo aqui esse lado. Ai, não dá. Não deu pra virar, mas é isso aqui. Eu gravando e as duas brincando. Mãe de cão, né, gente? De cachorrinhos. É assim. Você faz o que pode, enquanto pode, e aceita as interferências ao fundo. Peraí. E aí vocês vão me perguntar, mas Thalita, o que tá então me fazendo perder tanto cálcio e tanto oxalato assim na urina? E aí começando pelo cálcio, tá? Existem sim algumas doenças que provocam esse tipo de perda aumentada de cálcio na urina. Dentre essas doenças estão o hiperparatireoidismo, que é uma paratireoide, não é tireoide, é paratireoide hiperfuncionante, e uma condição infrequente, que é a acidose tubular renal distal. De uma forma mais comum, que levam a essa hipercalciúria é perda aumentada de cálcio na urina, eliminação, né? São reposições inadequadas com suplementos de vitamina D e de cálcio, e também uso de alguns tipos de diuréticos, tipo a furosemida.
E erros alimentares, gente, e choquem ou não choquem, não sei se você sabe. O erro alimentar aqui não é tipo tá bebendo muito leite, comendo muito queijo, muito requeijão, iogurte. O erro alimentar que leva geralmente à hipercalciúria é uma dieta hipersódica, ou seja, aquela pessoa que tem uma dieta muito salgada, com muito industrializados, com muito sódio. E também aquela pessoa com uma dieta com muito carboidrato, tá? Ambos esses erros alimentares, são fatores de risco para a hipercalciúria. Agora, partindo para análise do oxalato. Então, o que leva à hiperoxalúria? Que é a perda aumentada, fora do normal, de oxalato na urina. Então, a hiperoxalúria, antes de falar disso, o que acontece? No nosso intestino, o oxalato ele vai ser absorvido, o oxalato da dieta vai ser absorvido. E o cálcio da dieta se liga a esse oxalato, impede com que ele seja absorvido e deixa ele embora no cocô. Uma pessoa que ingere quantidade insuficiente de cálcio na dieta vai ter menos cálcio se ligando ao oxalato e menos cálcio saindo pelo cocô, ou seja, menos cálcio na dieta vai provocar uma maior absorção de oxalato no sangue. Mais oxalato no sangue tende a ter mais oxalato sendo eliminado na urina, tá? Podendo provocar o cálculo de oxalato de cálcio, tá bem? Então, um dos fatores da hiperoxalúria é uma dieta muito restrita de cálcio. E também doenças intestinais, tipo doença de Crohn, fibrose cística, ou então uma pessoa que por algum motivo fez muitas ressecções, uma retirada muito longa de intestino, isso também aumenta a absorção de oxalato e aí a gente entra naquele ciclo. Maior absorção de oxalato no intestino, mais oxalato no sangue, podendo ter mais oxalato na urina, hiperoxalúria, sendo a hiperoxalúria um fator de risco para o cálculo de oxalato de cálcio. Então, como tratar? Vamos por partes. Eu falei que a pessoa que urina pouco, ela tem uma maior tendência de ter cálculo. Então, para aumentar a quantidade de urina, a gente tem que beber mais água suficiente para urinar aí pelo menos 2 litros por dia. Então, para isso, você vai ter que beber 2,5 litros, 3 litros, conforme for, né, a sua capacidade de concentração urinária, conforme for um dia mais quente, um dia mais frio, enfim. Um norte também que a gente dá uma dica para o paciente é ver a cor do xixi, que tem sempre que estar muito clarinho mesmo, tá? Então, esse fator de risco. O outro fator de risco, eu não falei aqui, reposições inadequadas de vitamina D e de cálcio. Então, se esse for o seu caso, a gente acaba retirando essas suplementações desnecessárias e que estão te provocando um dano, né? Então, tudo tem seu prós e contras e pode ser que você esteja aí sofrendo contra dessas medicações, dessas suplementações, tá? Depois eu não falei sobre os erros alimentares. O que acontece? Nossa espécie, como eu já expliquei aqui uma vez, ela evoluiu numa natureza em que havia pouco sódio disponível na alimentação. Cecinha tá latindo, não sei se vocês vão ouvir e atrapalhar, mas vamos lá. Tinha pouco sódio disponível nos alimentos, então nós, biologicamente, fomos preparados para uma dieta hipossódica. E aí nosso organismo está super acostumado a reter, a absorver todo o sódio disponível na dieta. E além disso, está preparado também para lá no nosso rim, diante dessas pequenas quantidades de sódio, minimizar essa perda de sódio na urina e reter no organismo. À medida que a gente se distancia, se afasta desse comportamento biológico normal, né? Ou seja, quando a gente está diante aí de uma dieta
com muito tempero artificial, com muito alimento industrializado, acabamos tendo muito sódio disponível no corpo, além do necessário. E aí esse sódio, ele começa a ser eliminado para mais na urina. E junto com esse sódio que é eliminado, vai junto o cálcio, né? Então, uma dieta salgada provoca uma perda aumentada de cálcio na urina, tá certo? E aí, gente, não é só aquele, quando eu falo aqui sal, não tô falando só, tipo, de um arroz salgado com tempero artificial, ou então falando de um sal ali na salada, não. Alimentos industrializados, ainda que doces, eles contêm sal na sua composição, justamente pelo sal ser o principal conservante disponível aí na nossa indústria, né? Então, muito cuidado e então comece a restringir. Prefira aí um tempero caseiro, equilibrado, que tenha diquinha de como que fazer esse tempero caseiro com pouco sal e mais ervas, tá? Evitar essas comidas industrializadas e é isso. E eu também falei que a dieta com muito açúcar também provoca a hipercalciúria. Então, evitar doces em exagero, bebidas artificiais adocicadas, também é uma boa dica. Aí falando da parte do oxalato, né? Se for uma doença, né, do síndrome de Crohn, uma ressecção de intestino que foi muito comprida, a quantidade de intestino que foi retirada aí na cirurgia, aí não tem como muito a gente interferir nessa questão de aconteceu e a gente vai ter que utilizar-se de outra estratégia. Agora, a pessoa com hiperoxalúria, como eu já falei, não pode restringir, fazer uma ingestão menor do que é ideal de cálcio, justamente porque o cálcio da dieta vai ligar esse oxalato e fazer com que esse oxalato não seja absorvido. Menos oxalato absorvido é menos oxalato na urina. Além disso, a gente recomenda restringir oxalato na dieta. E o que tem oxalato na dieta? Aqui eu vou colar porque eu não vou lembrar de todos, esse daqui na verdade eu também trouxe os alimentos com mais oxalato e geralmente eu dou uma listinha para os pacientes, às vezes eu até recomendo um nutricionista para adaptar, né, seu estilo de vida a esse tipo de restrição. Então vamos lá. Vou falar primeiro os que eu sei de cor, tá? Então, o que tem oxalato? Chocolate, espinafre, kiwi, abacate, tofu, soja. Aí, peraí que vai mais. Chá preto, tá? Chá mate, nozes, beterraba, não sei se eu falei ou não, batata, caju, pão francês, carambola, trigo e cereais, tá? E aí, geralmente, fazendo essas medidas, fazendo essas correções alimentares, de ingesta hídrica e tal, normalmente a pessoa ela tende a apresentar uma melhora significativa. Frutas e legumes, porque tem citrato, e eu falei que a baixa de citrato na urina, lá no início eu falei que pouco citrato na urina acaba predispondo os cálculos de cálcio. Então, geralmente, adotando essas medidas, por vezes, os pacientes melhoram. Naqueles pacientes que ainda assim persistem formando cálculos, ou o estudo metabólico persiste alterado, aí sim a gente parte para a parte de tratamento medicamentoso, com algum tipo de diurético que, na verdade, diminui a perda de cálcio, a clortelidona, a indapamida, a hidroclorotiazida. Tá? Então, em resumo, o que não fazer, não restringe a cálcio na sua dieta, suspenda suplementos de vitamina e de cálcio que estejam aí sobrando, aumente a quantidade de água para você fazer pelo menos 2 litros de xixi e corrija a sua alimentação, comendo menos sal, menos carboidrato, mais frutas, mais verduras. Gente, não, peraí, eu esqueci de falar uma coisa super importante. Antigamente, tem alguns estudos de uma qualidade não tão top assim,
que mostravam uma tendência de que a restrição de proteína animal poderia impactar na redução de cálculos de cálcio. Contudo, isso baseado em mecanismos e é um estudo que não consegue falar que no indivíduo isso funcione. E vieram outros trabalhos mais recentes na sequência que não mostraram que isso acontece. Então, não faça restrição de proteína animal achando que isso pode melhorar os seus cálculos. Porque aí, você comendo menos proteína animal, você vai passar a comer algum outro alimento substituto no lugar que talvez faça ainda mais pior para você, tá? Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Nefrocol na sequência. Beijos, até mais!